Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a essa edição do Jornal Acontece Agora. O governo federal anunciou que a partir de 1º de março, a regra que limita trabalho aos domingos e feriados entrará em vigor. O Ministério do Trabalho e Emprego estabeleceu uma nova regra que extingue a autorização automática para o trabalho aos domingos e feriados. A norma prevista para janeiro de 2025 foi adiada mais 2 vezes antes de ser agendada oficialmente para entrar em vigor em março de 2026. O adiamento visou dar tempo para que empregadores e sindicatos se adequassem às novas exigências, que prometem alterar a rotina do comércio brasileiro. Até então, muitas categorias do comércio contavam com a permissão permanente para abrir aos finais de semana e feriados. Agora, com a mudança, os estabelecimentos só poderão funcionar se houver um acordo formal com os funcionários, por meio de uma convenção coletiva entre os sindicatos e trabalhadores. Segundo o Ministério do Trabalho, a nova regra do comércio corrige distorções de gestões anteriores e garante folgas compensatórias, assegurando que os empregados não sejam obrigados a trabalhar em feriados sem a contrapartida adequada. Para as empresas, a medida exige planejamento prévio e diálogo constante com os sindicatos, evitando infrações trabalhistas que podem resultar em multas administrativas e ações judiciais. Entre os principais setores que passarão a depender do acordo sindical estão a alimentação, como supermercados, hipermercados, açougues e padarias. Saúde e beleza, como farmácias, barbearias e salões de beleza. Serviços automotivos, como postos de combustíveis e lojas de acessórios. Lazer e turismo, como hotéis, bares e restaurantes. E comércios em geral, como lojas de shopping center e varejistas de roupas. Segundo especialistas, a medida é considerada uma retomada da segurança jurídica na relação entre empregados e empregadores, pois define de forma clara as regras para trabalho em domingos e feriados, estabelecidas de maneira transparente e consensual. Além disso, a regulamentação equilibra a proteção de direitos trabalhistas, com a necessidade de operação de comércios, permitindo que empresas planejem suas atividades sem infringir a lei, o que fortalecerá a confiança mútua entre empregadores e empregados. Dor nos joelhos é uma das queixas mais comuns que os médicos ouvem dos adultos quando eles entram nos consultórios. Para que isso não aconteça com tanta frequência, a alternativa é evitar os tratamentos domésticos e marcar consulta antes da situação ficar ruim. Levantamentos recentes na área da saúde indicam que aproximadamente 69% dos brasileiros com mais de 18 anos relatam dor no joelho em algum momento da vida. A queixa é uma das mais frequentes nos consultórios e pode estar ligado tanto a situações pontuais como esforço excessivo, quanto a problemas mais complexos, incluindo inflamações e lesões estruturais. Especialistas alertam que reconhecer a intensidade, a duração e os sintomas associados é fundamental para decidir entre cuidados caseiros ou avaliação médica. Entre as ocorrências mais registradas estão lesões de menisco, danos nos ligamentos e desgaste da cartilagem. Os médicos costumam classificar a dor em 2 grandes grupos: a aguda, que surge de forma repentina após traumas como quedas ou torções, e a crônica, quando persiste por 3 meses ou mais, nem sempre com causa evidente. Outra distinção importante é entre dor muscular, geralmente relacionada a determinados movimentos e ausente em repouso, e dor articular, que tende a se manifestar principalmente quando há carga sobre a articulação. Nos quadros leves, sem inchaço significativo, medidas simples podem ajudar, como repouso, aplicação de gelo e uso criterioso de medicamentos anti-inflamatórios. O gelo é mais indicado nos primeiros dias, sobretudo se houver aumento de volume. Depois desse período, o calor pode favorecer a circulação local. Profissionais da saúde reforçam que ignorar o sintoma é um erro comum e que a prevenção envolve controle do peso, prática regular de exercícios, atenção à postura e uso de calçados adequados, além de acompanhamento de doenças crônicas que também impactam a saúde das articulações. Depois do famoso Dr. Google, a moda agora é a consulta com o Dr. IA. Um estudo revelou que a inteligência artificial ainda comete erros graves ao fazer orientações médicas.
o que pode mudar o diagnóstico e comprometer a saúde da pessoa que faz consulta por conta própria. Com apenas um clique, a doutora IA se tornou a nova forma de se consultar. Na prática, o objetivo é o mesmo: pesquisas na internet. Mas essa nova moda é muito perigosa e traz uma visão preocupante sobre essa utilização. Um novo estudo publicado por uma revista especializada em saúde indicou que os chatbots ainda cometem muitos erros graves ao fornecer aconselhamento médico aos pacientes. Além de estarem frequentemente equivocados, a pesquisa constatou que os bots não eram melhores que o Google para orientar usuários diante dos diagnósticos corretos ou ajudá-los a decidir o que deveriam fazer em seguida. A tecnologia também apresentou riscos específicos, como no fornecimento de informações falsas ou mudando drasticamente suas recomendações, dependendo de pequenas variações na forma como as perguntas são formuladas. Quando os pesquisadores analisaram mais profundamente essas interações, descobriram um cenário ainda pior. Os participantes não escreviam as informações completas, ou até mesmo os sintomas mais relevantes. Assim, os chatbots acabavam dando recomendações com uma visão incompleta do problema. Um exemplo disso foi quando o modelo sugeriu a um usuário que as fortes dores no estômago que duraram 1 hora poderiam ter sido causadas por indigestão. Mas como o participante não havia incluído maiores detalhes sobre a intensidade, localidade da dor e com que frequência estava tendo os sintomas, o diagnóstico ficou incompleto e sem um resultado definitivo. Mesmo com um cenário desfavorável, quando os pesquisadores escreveram o cenário médico completo, eles diagnosticaram corretamente o problema em quase 95% das vezes. Segundo os pesquisadores, a variação nas respostas é um fator preocupante, porque mostra que a orientação dos chatbots pode mudar drasticamente por causa de detalhes mínimos na forma de escrever. Apesar da popularidade e facilidade de conseguir respostas rápidas, a inteligência artificial não substitui a avaliação médica profissional e pode falhar justamente nos casos em que a decisão correta é mais urgente. Uma antiga prisão na Austrália virou um hotel 5 estrelas, com diárias a partir de R$ 1.600. O local onde abrigou criminosos condenados pela justiça australiana ganhou quartos de alto padrão e hoje hospeda turistas de várias partes do mundo. O empreendimento fica na cidade de Melbourne. E o que antes eram celas que deixavam os prisioneiros com medo de passar uma noite por lá, agora são quartos luxuosos e com muito conforto. O local hoje combina a história com o luxo e atrai os hóspedes pela curiosidade sobre o passado do prédio. Os quartos preservam tetos abobadados e paredes de pedra, mas contam com acabamentos contemporâneos, produtos locais selecionados e itens de cuidados pessoais. As diárias partem de cerca de R$ 1.620. No centro do hotel está uma piscina subterrânea de alto padrão, que, segundo os administradores, a construção levou cerca de 3 meses e foi planejada para minimizar impactos na estrutura histórica. O Interlude também dispõe de restaurante, bar de vinhos e serviço de quarto, além de um jardim da reflexão, espaço dedicado à memória do local e à história do bairro de Pentridge. O antigo complexo prisional, apelidado no passado de The Bluestone College e College of Knowledge, foi o maior construído no estado de Victoria, no século XIX. Localizado a cerca de 8 quilômetros ao norte do centro de Melbourne, em uma área hoje conhecida como Coburg, Pentridge foi oficialmente fechada após a decisão do governo de privatizar o sistema prisional, com a transferência dos detentos para outras unidades, como a prisão de Barwell. Em 1999, o governo de Victoria vendeu o terreno a promotores imobiliários independentes. A conversão em hotel foi concluída em 2023, quando o Interlude foi inaugurado com a proposta de ser o primeiro retiro urbano de bem-estar do mundo instalado em uma antiga prisão. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um ótimo domingo. Até mais.